É porque é maravilhoso você começar, principalmente trabalho, né, esse encargo nosso, que é de grande responsabilidade, invocando a palavra e a presença de Deus no nosso meio. Por isso é que a nossa Câmara é uma Câmara feliz, de gente aí amável, de Abençoado. gente feliz mesmo, né? De bem com a vida, tratável. É alegria somente, porque nós temos esse compromisso de, às quintas-feiras, antes de iniciar esse nosso trabalho, que é árduo, é duro, invocar a presença de Deus para que se torne leve. Então, eu trouxe para a nossa reflexão, que está e que eu tenho refletido muito durante esses últimos meses na minha vida, o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 33, 3, e também 29, 12, 13, que diz: Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso está em Jeremias 33, 3. Prosseguindo, em Jeremias 29, 12, 13, diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que a gente pode extrair, o que a gente pode entender dessas promessas? Que todo tempo é tempo de buscar a Deus, principalmente nesses últimos tempos, né? Por quê? Porque nós temos livre acesso ao Pai por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Que se entregou por nós, né? Na cruz do Calvário. E também, através da oração, da leitura da palavra diária, nós temos esse acesso a Deus, né? Porque a oração é uma arma poderosa, mas que muitos de nós têm mantido guardada essa arma. Nós não a utilizamos como ela deveria ser usada. Como ela deveria ser usada. O texto de Jeremias diz que quando clamamos a Deus, nós temos a revelação de coisas grandiosas, de coisas ocultas, né? E o profeta completa dizendo que Deus se revelará a nós quando buscarmos de todo o nosso coração. Não é uma coisa automática. Você tem que buscar com toda a força do seu entendimento e do seu coração. E aí nós encontramos realmente a Deus. E todas as coisas que aos olhos humanos são difíceis se tornam acessíveis. Isso eu digo por experiência própria. Aleluia. Deus não quer de nós um relacionamento superficial. Ele não quer, ele quer um relacionamento profundo, íntimo. Como a gente tem com um amigo, Deus quer esse tipo de relacionamento, porque Deus é o nosso amigo. Ele tem interesse em manter esse relacionamento. É por isso que ele diz: clame a mim que responderei. Né? Então, que nós possamos, doravante, né, ter esse interesse em buscar Deus de toda a força do nosso coração, para termos essa vida tranquila, essa vida feliz que Ele nos proporciona. E, fundamentado nessa palavra, nós invocamos neste momento a presença de Deus no nosso meio, para que o seu Santo Espírito nos guie a fazer o nosso julgamento com justiça. Sim. Amém? Amém, Glória a amém. Deus por isso. Devolvo a palavra ao nosso queridíssimo presidente. Amém. Obrigado, irmã. Bom, doutora Valéria, o que nós temos aí, em primeiro lugar? O primeiro, o segundo e o terceiro da pauta, da desembargadora Ângela. A doutora Thais está na sala já. Primeiro, segundo é banco e o terceiro. Vamos verificar se todos aqui estão favoráveis ao banco, porque eu vou fazer aquela proposta. A doutora Thais. Não, primeiro e segundo. O terceiro, nós estamos dando provimento em favor da apelante. Então, doutora Thais, bom dia. Eu vou anunciar o julgamento em bloco do primeiro e do segundo. E vou proceder à leitura, vou anunciar, e depois eu vou fazer aquela proposta que nós sempre fazemos quando a gente acolhe, o nosso voto vai de acordo com a tese
né, com os argumentos do banco. Então, anuncio, bom dia a todos, bom dia aos senhores advogados, às senhoras advogadas, servidores e servidoras, e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Anuncio o julgamento da apelação cível. Também eu quero cumprimentar o nosso queridíssimo procurador de justiça, doutor Bentes. Anuncio o julgamento da apelação cível número 0800-630-51-2022, que tem como apelante José da Conceição, advogados Esther Novaes Bueno e outros, apelado Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura. Anuncio o julgamento da apelação cível 0800-826-02-2022, que tem como apelante Banco Pan S.A., advogados Tenile, Pessoa Queiroga e outro, apelada Vicentina Alexandrina Costa Chagas. Doutora Thais, como eu já adiantei, nós estamos acolhendo a tese de Vossa Senhoria, levantada pela parte que está, né, que a gente já sabe que é o banco, mas para fim de registro, eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria se renuncia à sustentação oral solicitada, né, em razão do que eu já falei, e se for positivo, que Vossa Senhoria se identifique por completo, declinando inclusive o número da OAB e a parte a qual está a defender, para fim de registro. Bom dia, Excelência. Renuncio sim. Meu nome é Thaís Fernandes Antunes, represento o Banco Pan, inscrito na OAB-DF 41849. Então, como os desembargadores integrantes desta turma já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto, eu vou apenas ler a ementa, né, a parte principal da ementa, para fim de registro. Digo eu no primeiro processo anunciado: apelação cível, ação ordinária, contrato de empréstimo bancário, comprovação do fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito autoral, ausência de vícios consumeristas, força obrigacional dos contratos, sentença mantida, recurso desprovido. O Ministério Público não teve interesse em analisar o mérito. Como voto, desembargador Jorge Rachid. Acompanhe Vossa Excelência. Como voto, desembargador Kleber. Acompanhe Vossa Excelência. Por unanimidade, foi negado provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. No segundo anunciado, que trata-se da apelação civil 0800-826-02-2022, que a doutora Thais renunciou ao direito de fazer a sustentação oral, e em razão dos integrantes da Corte já ter conhecimento do inteiro teor do voto, digo eu em sediamento: apelação civil, ação de repetição de débito e indenização por danos morais, empréstimo consignado, cartão de crédito, IRDR 53983/2016, regularidade da contratação comprovada. Recurso provido, que o banco é apelante, né, estou dando provimento, estou citando no meu voto, como no anterior, várias jurisprudências, aplicando teses do IRDR 53983/2016, para ao final eu estou votando pelo provimento do apelo, reformando a sentença para julgar improcedentes a pretensão formulada na inicial. Como voto, desembargador Jorge Rachid. Acompanhando Vossa Excelência. Como voto, desembargador Kleber. Também no mesmo termo, Vossa Excelência. Então, por unanimidade, foi dado provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. O terceiro, doutora Thais, nós estamos dando provimento, porque entendemos que o banco, Vossa Senhoria vai fazer a sustentação? Excelência, sim. Seria o processo da Francisca de Mello? Tá. Eu vou proceder à leitura do relatório, para que conceda a palavra a Vossa Senhoria. Relatório. Trata-se de apelação civil interposta por Francisca de Mello Pereira da sentença ID 21.38.385, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na ação ordinária deflagrada contra o Banco Pan S.A., condenando a parte autora ao pagamento de custos e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Em suas razões, ID 21.38.387,
A apelante alegou que o banco juntou o contrato de empréstimo consignado sob o número 709930-823, contudo, ali diversa sobre a nulidade do contrato número 02-29-01-46-07-045, de modo que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, fazendo, portanto, jus aos danos morais e materiais pleiteados. Requereu, ao final, o provimento do recurso. Contra razões ID 21, 38, 1392, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou que não possui interesse em intervir no feito. ID 24, 20, 01, 83. É o sucinto relatório. Com a palavra, a doutora Thais, e com as advertências, as observações de praxe, doutora Thais, para fim de registro pelo prazo regimental. Obrigada. Novamente, bom dia a todos. Na qualidade de advogada da parte apelada, desculpa, no caso, alegamos que a parte autora foi surpreendida com um desconto sem seu benefício decorrente de um contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Pan. Contrato esse que ela alega não ter firmado. Em sentença, o magistrado de primeira instância proferiu sentença julgando improcedente a ação. Em sua fundamentação, o juiz reconheceu a legitimidade da contratação com base em diversos elementos de prova apresentados. O magistrado afirmou que, além do comprovante de transferência, foram apresentadas cópias do contrato em questão, faturas, relatório interno de análise de fraude, regulamento interno de cartão de crédito e decisões favoráveis, além de procuração e documentos correlatos à representação. Inicialmente, alegamos que a parte autora assinou o termo de adesão a regulamento para a utilização de cartão de crédito consignado PAN. No momento da contratação e na presença de testemunhas identificadas no contrato, as cláusulas foram lidas em voz alta e a parte contratante manifestou compreensão e acordo, inclusive assinando o instrumento. Então, é imprescindível esclarecer que a parte, de fato, realizou o contrato. Além disso, o histórico de uso do cartão mostra uma solicitação de saque via cartão de crédito, que foi devidamente assinada pela parte apelante, resultou no crédito em sua conta bancária. O número de referência mencionado não se trata do número do contrato, como equivocadamente alegado, mas sim de uma reserva de margem consignável. Então, consequentemente, fica demonstrado que o banco agiu dentro dos limites do exercício regular do direito a efetuar as cobranças. A contratação, então, entendemos que foi realizada de maneira legítima, com todas as garantias legais e consentimento da parte apelante. Então, diante do exposto, requeremos a manutenção da sentença de improcedência. Obrigada. Muito obrigada, doutora Thais. O Ministério Público não se manifestou no mérito, então passo à votação. A outra parte não está, não pediu, não está também presente. Não, senhora. Bom, não merece prosperar preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, eis que restou evidente na petição recursal os motivos da irresignação da apelante, tanto que foram rechaçados nas contrarrazões à luz de fundamentos fatos e jurídicos contrários. Eu estou rejeitando essa preliminar. Como voto, desembargador Jorge? Apenas para... são matérias, eu sei, nós temos que respeitar o direito do advogado de fazer a sustentação oral, mas são matérias já reiteradamente votadas. Então, por completo, eu já acompanho o voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser minimizar o tempo, poderíamos só ouvir. Obviamente que eu estou vendo aqui seu voto muito bem colocado, poderíamos só anunciar a emenda. Eu não sei se o desembargador Kleber concorda. O desembargador, vamos ler o voto, ele é bem sucinto, porque a advogada, para ela conhecer os argumentos trazidos no voto, para evitar a nulidade futura. Tá? Mas não vai haver, porque ela vai ter conhecimento inteiro teu do voto. E nós já temos conhecimento. Nós já temos conhecimento. Eu, inclusive, estou aqui em mãos
com a ementa que eu retirei, a ementa, uma Já ementa tá, E muito aí, bem assim, elaborada, a realmente, Natal, eu vou só resumir. Realmente, não, nós estamos dando provimento ao presente recurso, porque o banco ele não comprovou, né, que, de fato, a apelante assinou esse contrato. O que se discute aqui, o contrato que se discute aqui, ele está registrado sob um número e o banco juntou está com outro outro número, número. outro contrato com um número diverso do que está sendo discutido Eu aqui. observei isso. Esse é como é que se diz? A controvérsia. Então, a parte realmente comprovou que não assinou este contrato que está sendo discutido. Então, por essa razão, a gente entende que houve falha na prestação do serviço, e quando há falha na prestação do serviço, o banco tem que assumir o risco, ou seja, indenizar aquele constrangimento que a parte passou ou está passando. Esse é realmente o meu entendimento, que eu coloco com Vossas Excelências que já têm conhecimento. Estou aplicando a primeira tese e a terceira tese do que restou concluída no IRDR 53.983/2016. Então, por essa razão, eu estou dando provimento ao presente recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato registrado sob o número 02, 29, 01, 46, 07, 045 e condenando a instituição financeira, o banco apelado, a pagar a apelante danos morais no valor de R$3.000, como voto. E os colegas já se manifestaram, Já concordamos plenamente. concordo com o inteiro teor do meu voto, e por essa razão, doutora Thais, eu estou já concluindo e já estou proclamando o resultado, que por unanimidade de votos, esta Corte deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutora Thais. Obrigada, bom dia. Nós vamos passar a condenar o banco por litigância de má-fé, porque isso aqui é litigância de má-fé, doutora Thais. Entendeu? Vocês não comprovam, então, assim como a gente condena por litigância de má-fé a parte que não comprova, nós vamos passar doravante a minha orientação para os assessores vai ser nesse sentido. Porque, Eu vou avisar lá. principalmente nesse caso que está muito claro, contrato diverso que vocês juntam, então isso está claro a litigância de má-fé. Então, é apenas uma advertência, não é ameaça. Tá bom, excelência. A senhora conhece Obrigada. a legislação? Obrigada. Qual o outro, doutora? O próximo é o 10º, de relatoria da desembargadora Ângela. As duas partes pediram sustentação. Então, vamos aqui. A Vale, né? Anuncia o julgamento da apelação civil número 0087, 96/2012, apelante Vale S.A., advogado Márcio Rafael Gazineu, apelada Antônia Rosa da Silva, advogados Epitácio de Oliveira Souza. Como vai haver sustentação oral de ambas as partes, eu vou ler o relatório. Adoto como relatório a parte expositiva da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em verbis, abro aspas. Cuidam os autos de ação de indenização ajuizada por Antônia Rosa da Silva, em face de Vale S.A., qualificado nos autos, alegando a parte autora que, em 31 de julho de 2010, às 7h10, o senhor Amário de Jesus Fernandes, unido estavelmente com a autora, faleceu em decorrência de atropelamento por trem de carga na Estrada de Ferro Carajás, neste município de Buriticupu, estado do Maranhão. Com a inicial de folhas 0237, vieram os documentos de folhas 38 e 87. Prossegue afirmando que a morte de seu companheiro implicou, além de danos de ordem moral, danos materiais, considerando a diminuição da renda familiar, tendo em vista que seu companheiro era, além de lavrador, beneficiário do benefício previdenciário que contribuía para o sustento do casal. Certidão de óbito de folhas 42 informa que o óbito se deu em razão de hemorragia interna e externa, esmagamento torácico, ferimentos fraturados de ossos e esmagamento do tórax. A mesma certidão informou que o falecido era solteiro, não deixou bens a partilhar, deixou a companheira Antônia Rosa da Silva.
Boletim de ocorrência de folhas 43, traz a informação do acidente de trem ocorrido nas proximidades da estação de trem da ferrovia localizada no povoado Presa do Porco, zona rural, neste município. Exame cadavérico, folhas 44 e 45, despacho inicial, as folhas 88, determinando a expedição de ofício ao INSS para prestação de informações a respeito da existência de dependentes cadastrados em nome do falecido. O pedido de antecipação de tutela foi postergado, considerando que ainda não havia indicativo suficiente do vínculo existente entre a requerente e o decurso. Foi determinada a citação. Petição de folhas 95, reiterando o pedido de antecipação de tutela. Contestação às folhas 97 e 125, acompanhada dos documentos de folhas 126 e 134. A parte requerida argue preliminar de legitimidade ativa. No mérito, alega que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva da vítima, indicando às folhas 101 e 104 a existência de um segundo boletim de ocorrência diverso daquele trazido aos autos, no bojo do qual foi apresentada versão do fato que sustenta a culpa exclusiva da vítima, refuta a existência de danos morais e materiais e de responsabilidade civil objetiva. Certidão de folha 134 verso informa a tempestividade da contestação. Réplica às folhas 137 e 142. Ofício 515-212, AGU PGF, PSF, Imperatriz Maranhão, informando que não foi identificado nenhum dependente habilitado a benefício de pensão por morte de Amário de Jesus Fernandes. Fecho aspas. Aliás, reiteração do pedido de antecipação de tutela às folhas 146, 15 e 151. Despacho designando a audiência de instrução às folhas 151. Pedido de redesignação da data de audiência formulado pela parte autora, folhas 122 e 153. Deferido o pedido, a audiência foi agendada para nova data. Rol de testemunho da parte autora às folhas 156 e 157. Meu Deus. Sim, a audiência de instrução de julgamento, as folhas 136, 163, 176, foram ouvidas a requerente e duas testemunhas, juntadas de documento pela parte autora, folha 167 e 198. Decisão de folha 199, deferindo a antecipação de tutela, determinando à parte requerida o pagamento mensal de um salário mínimo a título de alimentos provisórios, enquanto não sobrevier a sentença transitada em julgado no presente feito. Agora bem grande. Certidão informando o endereço atualizando a parte autora, folha 206. Petição da parte requerida alegando nulidade na realização da audiência, tendo em vista não ter sido intimada. Informação da interposição de agravo de instrumento, folha 218, 233. Realizados alguns depósitos, foi determinada a expedição de alvará para levantamento da quantia. Folhas 266, 267. Pagamentos e expedição de alvará judicial, folhas 279, 317. Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento, folhas 396, 403. A folha 440 determinou-se a parte autora a indicação da qualificação dos demais herdeiros do falecido, bem como determinou-se a expedição de ofício ao INSS. Contra a decisão de folhas 440, insurgiu-se a parte autora por meio de agravo de instrumento, folhas 445 e 455. Negado seguimento ao recurso, folhas 475 e 479. As folhas 491 e 493, a audiência de instrução realizada nos autos foi declarada nula, tendo em vista que não era momento procedimental adequado e também por ausência de intimação da parte requerida. Em seguida, foi designada a audiência preliminar. Por necessidade de readequação da pauta, a data da audiência foi modificada. Deposição de agravo de instrumento, folhas 558 e 571. Audiência preliminar, as folhas 580 e 581. As folhas 607, 609, a parte autora pugnou pelo desentranhamento dos documentos de folhas 58 e 60, por entender que é necessário ao feito, até porque, de outras formas, já teria sido reconhecida a legitimidade da parte autora. As folhas 674, foi proferida a decisão e deferindo a perícia, tendo em vista que a questão da legitimidade da parte autora é matéria que já havia sido decidida, inclusive em sede recursal, estando preclusa. Sentença juntada às folhas 725, referente ao processo 1664-216, em que foi declarada a existência da união estável de Antônia Rosa da Silva e Amário de Jesus Fernandes. Agravo de instrumento, interposto às folhas 733 e 745.
Decisão em sede de agravo de instrumento anexada às folhas 752 e 753, indeferindo a tutela recursal. Despacho, folha 754, determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Despacho, a requerida pleiteou a produção de prova testemunhal, folhas 755, a parte autora requeriu a produção de prova oral, folhas 760 e 762. Deixa eu só redizer aqui. Certidão de folha 77, informando que a sobredita audiência não foi realizada em virtude da remoção do magistrado titular e conflito de pauta de audiência em relação ao magistrado respondendo. Audiência de instrução e julgamento realizada às folhas 862 e 864, ocasião em que foram ouvidas a parte autora, o preposto da requerida, testemunhas arroladas pelas partes, determinando-se a conclusão dos autos para a sentença. A parte dispositiva da sentença restou assim assinalada. Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido formulado na exordial para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, condenando a requerida a pagar à autora a pensão mensal de um salário mínimo até a data em que a vítima teria completado 73 anos. 73 anos de idade, a título de dano material, e 60 mil pelos danos morais sofridos por ela, permitida a compensação com o excedente pago a título de pensão, dano material, R$ 5.500. Os juros legais são os previstos no artigo 406 do CCB, consistente na taxa Selic, na qual se inclui a correção monetária. A obrigação decorrente do dano material já foi integralmente cumprida. Quanto ao dano moral, incidem juros legais desde a data do sinistro e correção monetária desde a data da sentença arbitramento. Incide, portanto, como dito, apenas a taxa Selic desde o sinistro por já conter fator de atualização monetária. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, por ter o autor sucumbido minimamente do pedido, condeno o requerido no pagamento de custos processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Prosseguindo, digo eu. Em suas razões recursais, o apelante alegou que houve culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, a culpa concorrente, o que afastaria a sua responsabilidade pelos danos causados à apelada. Defende a necessidade de redução do valor fixado para a compensação dos danos morais. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso. Em contrarrazões recursais, o apelado defendeu a manutenção da sentença, por conseguinte, requeriu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer da lavra da Procuradoria, Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro, manifestou em não intervir no feito, e D 24.53.696 é o relatório. Eu concedo muito extenso, por sinal, e eu até resumi, mas bem detalhado. Eu concedo, neste momento, a palavra ao advogado da apelante, com as observações de praxe pelo prazo regimental. A palavra ao advogado apelante. Bom dia, Excelência. Bom dia, Excelência. Agradeço e cumprimento os eminentes desembargadores dessa Egrégia Câmara Cível. Excelências, o magistrado de primeiro grau, no caso, ele entendeu pela culpa da apelante sob o fundamento de que teria se omitido da obrigação de implemento de medidas de proteção e segurança ao longo da ferrovia, motivo pelo qual seria plausível o reconhecimento dessa responsabilidade civil de forma integral. Ocorre que, no conjunto probatório dos autos, fica comprovado, no caso, que a vítima ela for imprudente ao realizar a travessia. Primeiro, ela tentou realizá-la em local não apropriado. E, além disso, a tentativa se deu mesmo depois dela ter notado a aproximação do trem, já que o maquinista ele emitiu sinais sonoros. Então, o comportamento da vítima ele foi incontestável e relevante para a ocorrência do infausto. Nesse sentido, também, na audiência de instrução que foi realizada em junho de 2021, as testemunhas Pedro Pereira e Antônio Claudino, quando elas foram questionadas a respeito da utilização de buzinas pelo trem, eles afirmaram que todas as vezes que o trem se aproximava do povoado, ele emitia sinais sonoros e que ocorreu a buzina por 3 vezes no dia do acidente.
O senhor Pedro, ele sustentou que lembrava, inclusive, que ele estava próximo ao local e que ouviu essa buzina mesmo estando realizando outras atividades. Ele estava realizando um serviço e visualizou o senhor Amário tentando realizar a travessia. Na oportunidade, ele recordou também que, enquanto a vítima insistiu na ferrovia, na travessia da ferrovia, a sua esposa, que é, no caso, a hora recorrida, ela não realizou, porque ela viu que não daria tempo de realizar a travessia de uma forma segura. Aqui também convém a gente pontuar que ambas as testemunhas, tanto o senhor Pedro quanto o senhor Antônio, eles estavam próximos ao local em que aconteceu o acidente e ambos asseveraram que era possível visualizar a aproximação do trem. Inclusive, a respeito disso, é importante a gente evidenciar que é impossível não considerar a ciência da aproximação do trem. Não há possibilidade de uma aproximação sorrateira, principalmente se levarmos em consideração que se tratava de um trem de minério com quase 2.000 quilômetros de extensão. Logo, ele é praticamente impossível não avistar ou mesmo não sentir a sua aproximação, porque quando ele passa, além do barulho, o chão ele chega a trepidar. Ambas as testemunhas também confirmaram que havia passagem de nível oficial no local e que ela ficava a aproximadamente 200 metros de distância do local em que ocorreu o acidente. Todas essas informações que foram levadas em sede de audiência de instrução levam à conclusão de que todos os cuidados devidos para evitar a ocorrência do infausto não foram tomados pelo apelado, no caso. E que a apelante não foi protagonista de nenhum ato ilícito, doloso ou mesmo culposo, que fosse capaz de ensejar a indenização requestada. Outro ponto também que é relevante ser mencionado é que, no caso dos autos, houveram 2 boletins de ocorrência. Um boletim de ocorrência ele foi registrado no dia 19 de 5 de 2011, que foi 8 meses após a ocorrência do acidente, e eu vou ler só o que ele diz. No dia 30 de 7 de 2010, por volta das 14 horas, estava acompanhado de seu esposo, Amário de Jesus Fernandes, caminhando nas proximidades da estação de trem da ferrovia, localizada no povoado Preso do Porco, zona rural, neste município. Ocasião em que, ao ultrapassar a mencionada ferrovia, seu esposo foi albarroado por um trem de carga. Relata ainda que seu esposo não insistiu que seus esposos não restituiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito instantaneamente no local. Relata que, em seguida, foi levado para o Hospital Pedro Neiva de Santana, onde foi constatado o óbito. Acontece que esse foi o segundo boletim de ocorrência registrado pela autora, pela apelada. No dia 31 do 7, ou seja, no dia seguinte à ocorrência do acidente, ela já havia registrado um boletim de ocorrência. E nesse boletim, ela narra com riqueza de detalhes o que tinha acontecido no dia. Eu também vou ler só para podermos comparar. No dia 30 de julho de 2010, por volta das 14 horas, estava no Rio Pindaré com seu companheiro Amário de Jesus Fernandes, a fim de realizarem uma pesca, que ao chegar próximo ao local do trem da Vale, localizado na locação 21, quilômetro 336, Estrada Ferro Carajás, Vila Pindaré, Presa do Porco, seu companheiro pediu para a comunicante atravessar com ele, que no momento a comunicante disse para o mesmo que não dava para atravessarem, pois o trem estava se aproximando. No entanto, seu companheiro, achando que dava tempo, insistiu em atravessar e pegou na mão da comunicante, tentando puxá-la, mas esta, tentando impedir a travessia, se largou da mão de seu companheiro, que sozinho atravessou e foi tolhido pelo trem, vindo a óbito. Através da leitura desses 2 BOs registrados, a gente consegue notar que o que foi registrado no dia seguinte à ocorrência do acidente, ele narra com precisão de detalhes e a realidade do fato. Que, inclusive, ela menciona que ela estava presente, que ela chegou a avistar o trem, e se ela chegou a avistar o trem, seria perfeitamente possível para ele também avistar. O terceiro ponto relevante aqui é que, quando houve a aprovação da sentença, o magistrado de primeiro
grau, ele afirmou que a empresa não cuidou de alertar a população local a respeito de perigos que representava a travessia de uma linha de trem, bem como também não implementou medidas de proteção e de segurança para propiciar a segurança da circulação dos transeuntes. No entanto, excelências, aqui é importante a gente frisar que a Recorrida ela investe constantemente para garantir a acessibilidade segura das comunidades vizinhas. Inclusive, hoje, e na época também, a ferrovia conta com mais de 111 passagens inferiores, 73 viadutos rodoviários, passagens de nível, passarelas para pedestre, muros de proteção, passagens de nível exclusivas também para pedestres, e todo o boleto de trilho da ferrovia, ele é disposto em nível superior. É como se houvesse um talude. Então, ele fica em uma altura superior, sendo uma altura de lastro. Então, essa medida ela é tomada justamente com o objetivo de evitar acidentes, na medida que desencoraja os transeuntes a fazer essa travessia, né, em locais indevidos por serem mais altos. Também são realizados constantemente trabalhos de patrulhamento, que são ao longo da ferrovia, por vigilantes que são motorizados. Eles utilizam motos, são responsáveis pelo monitoramento de determinados pontos que são considerados mais vulneráveis e retiram os transeuntes da área de servidão, conscientizando também de que a travessia ela deve ser realizada por passagens de níveis ou viadutos. Assim, resta evidente que a recorrente ela tomou todas as ações possíveis que lhe competia para garantir a operação segura da ferrovia, tendo realizado treinamento qualificado, instalação de diversos dispositivos, implantação de muros de proteção e também as campanhas educativas que são regulares e constantes nas comunidades. De todo o exposto, a gente extrai as seguintes considerações, no caso, que a vítima ela tinha pleno conhecimento da existência do trem, e a respeito desse pleno conhecimento, é importante também a gente pontuar que ela era moradora do local, ou seja, ela acompanhava e sabia os horários e trajetos realizados pelo trem. O segundo ponto é que a vítima agiu com imprudência ao tentar realizar a travessia, mesmo tendo percebido a aproximação do trem. Terceiro ponto é que o maquinista adotou todos os procedimentos de segurança do trem, tanto que ele emitiu sinais sonoros quando entrou na comunidade e no momento da ocorrência do acidente, ele tentou frear o trem, mas nós sabemos que é um trem muito grande, muito pesado, não tem como parar no momento. Então, temos aí alguns segundos de lapso temporal. E o quarto ponto é que a empresa adotou todas as medidas de segurança possíveis com o objetivo de evitar o acidente em todo o decorrer da ferrovia. Então, excelência, eu finalizo rogando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, né, na ocorrência do acidente, sendo indevida, portanto, qualquer indenização a título de tanto dano moral quanto dano material. Muito obrigada, doutora Ana. Agradeço. Muito obrigada, doutora Ana Rosa. Concedo a palavra agora à advogada da apelada, com as observações de praxe pelo prazo regimental. Bom dia, eu saúdo a todos os presentes, saúdo aos servidores, aos embargadores, aos colegas, a colega Ana, que fez a citação agora pela recorrente. Então, eu falo em nome da Antônia Rosa da Silva, é uma senhora hoje que alcança os 67 anos de idade, hoje mora em Canando dos Carajás, com sua única filha, numa casa alugada. E esse acidente, como bem a doutora Ana reporta, aconteceu em 2010, né? Onde era muito recorrente a empresa de porco, por Iscupu, a passagem de pessoas naquela região, é um povoado, então todos passavam, era comum para lavoura, para pesca. Nesse dia fatídico, a dona Antônia com o seu Amário estavam passando por lá, e a dona Antônia, na audiência de instrução, ela fala que ela estava um pouco atrás porque ela estava machucada do pé, então ela estava andando um pouco atrás,
Então, o seu Amário entendeu que poderia passar. Com relação aos alarmes que a doutora fala, esses alarmes, quando de som passam, em fração de segundos eles chegam no ponto, né, aonde está o povoado. Então, é muito, muito rápido. Pensando assim, duas pessoas idosas, naquela época, seu Amário estava com 65 anos de idade. E aí, quando as testemunhas na instrução falam que eles conseguiram ouvir os 3 toques, me causa estranheza de pessoas que estavam na sua atividade de rotina conseguirem observar e ficarem tão atentas ao toque sonoro do trem na passagem. Enfim, com relação às passagens seguras, lá em 2015, o MPF entra com uma ação solicitando para que a empresa construa mais passagens. Então, se hoje tem 111 passagens de níveis, a gente tem que entender que são 900 quilômetros de ferrovia. Então, a cada 9.000 teria uma passagem de nível, uma ou outra passagem inferior. Senhora advogada, só um minutinho, desembargadora Ângela. Pedir para a doutora Valéria colocar o nome da advogada que está falando, porque tem escrito advogado Tribunal do Pleno, mas é importante a gente saber, Tribunal do Pleno, é importante a gente saber o nome da senhora advogada, para quando nós nos reportarmos a ela, saber o nome. Então, pedir para a técnica, para a TI que está do lado da Valéria, para identificá-la, tal como a doutora Ana Rosa está identificada, mas só que ela está no ambiente privado. Obrigado, desembargadora Ângela. Desculpe aí. Olha aí, presidente, eu estou aqui com calor, presidente. Eu estou vendo. Vou providenciar um ar-condicionado para a senhora. Por favor, por gentileza. Pode continuar, doutora Fernanda. Obrigada, doutora Ângela. Por fim, então, a CP Travessias, 2015, ela consegue, por via liminar, determinar que a Vale S.A. construa mais passagens. Então, a partir daquela data, se consegue perceber construções de algumas travessias, de algumas passarelas, mas a gente está falando de um acidente que aconteceu em 2010, 5 anos antes. E na audiência de instrução fica bem claro que não existia passagem segura naquela região. Pois bem, a dona Antônia recebeu o pensionamento durante alguns anos e na sentença ela acabou por perder. Então, ela está há alguns meses, até a nossa data de hoje, sem receber pensionamento, dependendo de BPC. Ela não poderia ser pensionista do seu Amário, porque ele era BPC, não era aposentadoria, então não tinha a qualidade de beneficiário, de contribuinte. Quando a empresa fala em culpa exclusiva da vítima, a gente tem que também entender que o Tribunal de Primeira Instância decidiu conforme entendimento da STJ, certo? No tema 518, no julgamento de recursos repetitivos, né, o RESP de número 1.210.064 de São Paulo, ao qual fixou a tese que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser eligida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Nesse caso concreto, a culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, né, porque ela não existe. Então, o juízo de primeira instância reconheceu que a culpa era exclusiva da concessionária, que tem responsabilidade com base no decreto 1832, que regula essas atividades, então, entendendo que sim, é responsável, e condenando, à época, a indenização por danos morais de R$60 mil, que a parte recorrida hoje entende como justa, porque precisa, hoje não tem casa, então seria um sonho da dona Antônia, e com relação a julgamentos e entendimentos, essa corte também tem entendido do mesmo modo. Eu trouxe aqui alguns entendimentos, eu falo aqui da apelação civil 0067, 45/2009, da terceira Câmara Civil desse tribunal, onde também entendeu que, vou ler um pedacinho da ementa aqui, apelação civil, responsabilidade civil por danos materiais e morais, atropelamento fatal e cruzamento de nível irregular em via férrea, dever de vigilância na faixa dominial da estrada de ferro, indenização coerente à realidade socioeconômica da vítima, compensação por danos morais decorrentes do sentimento de luto dentro da razoabilidade, juros e correção monetária da compensação por danos morais. É um caso muito semelhante a essa apelação, em que a terceira Câmara entendeu que, sim, a empresa é responsável e a vítima não teria culpa
nem concorrente. Em outra apelação, a de número 001530/2006, essa da primeira Câmara Civil, o desembargador Jorge Rachid, entendeu dessa forma: apelação, ação de indenização, acidente fatal em ferrovia, responsabilidade da empresa ferroviária, ausência de culpa exclusiva da vítima, danos materiais e morais evidenciados. Nesse caso, teve o quanto reduzido nessa apelação. Ainda trazendo outro entendimento agora da segunda Câmara Civil, eu trago aqui a ementa de apelação civil em ação indenizatória, atropelamento em linha férrea, dever de cuidado da companhia ferroviária, acesso de transeuntes, culpa concorrente, responsabilidade civil, ausência de culpa exclusiva da vítima, indenização devida, danos morais e estéticos, valor moderado, razoabilidade e proporcionalidade, juros de mora e correção monetária, matérias de ordem pública, retificação ex ofício, precedente do STJ e do TJ. Então, a partir do todo exposto, o que a gente tem a tratar? Foi comprovado que não houve culpa da vítima, então entende-se que foi a culpa exclusiva da concessionária, com seu dever de responsabilidade, e aí eu reporto mais uma vez, falamos do ano de 2010, 13 anos atrás, onde estávamos falando de condições muito, muito piores ainda da ferrovia, né, das condições de segurança. A partir daí, a apelada, dona Antônia, solicita, requer a essa corte a manutenção dos termos da sentença, que mantenha o valor dos danos morais no valor de R$60 mil, e também solicita agora a majoração dos honorários. Esse é o nosso pedido, e eu agradeço pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. Excelência, está sem áudio. Dona Ângela, agora Já. É porque bateu aqui, desculpa. Foi o próprio voto. Voto. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A matéria devolvida ao segundo grau de jurisdição diz respeito tão somente à condenação da apelante e indenização por danos morais em razão do acidente pelo qual veio a óbito o companheiro da parte autora, ocorrido em linha férrea sob a sua responsabilidade. Sendo assim, registro que não houve qualquer resignação da apelante quanto à sua condenação ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo a apelado. Pois bem, com efeito, a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aí eu transcrevo, senhores desembargadores, o que diz o artigo 37, seu parágrafo. Vou deixar de lê-lo, porque todos nós temos conhecimento. Nesse contexto, considerando que a apelante explora atividade eminentemente pública, transporte ferroviário, artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal, a linha D, ela responde pelos danos causados a terceiros no âmbito de sua atuação de forma objetiva, ou seja, independentemente de averiguação de dolo ou culpa do agente. É o que define a norma constitucional que contempla a teoria do risco administrativo. Além disso, a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no julgamento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que, aí eu transcrevo, que todos nós temos conhecimento, e Vossas Excelências já têm inteiro teor do meu conhecimento, inteiro teor do meu voto. Por isso, eu me abstenho, só quero dizer que é o RESP número 1210-064, São Paulo, e RESP número 1172-421, São Paulo, ambos da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, julgado em 8/8/2012. Pois bem, no caso, extrai-se da análise dos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da empresa concessionária recorrente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente. Veja-se trecho da sentença. Aí eu estou citando o trecho da sentença, que as doutoras já têm também conhecimento, e Vossas Excelências também. Deste modo,
é inequívoca a ocorrência dos danos morais decorrente da conduta exclusiva da recorrente. Superado, portanto, o dever de indenizar, ressalto que o valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Nesse diapasão, o valor de 60 mil fixado na origem não se mostra excessivo, pois, além de tentar compensar o dano sofrido, visa materializar de forma mais efetiva o caráter pedagógico da indenização. Aí eu trago a colação, vários julgados de outros tribunais, só para ratificar mais o entendimento. Inclusive, trago um também do nosso próprio tribunal, de um julgado da Operação 01-6540-215, Maranhão, da relatoria do desembargador Ricardo Tadeu Bugarim, feito em 11/4/2016, publicado em 19/4/2016. Então, diante de todo esse exposto, né, que é uma questão objetiva mesmo, por isso que o voto é bem objetivo, eu estou votando pelo desprovimento do apelo, por conseguinte, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, o que faz com fundamento no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto. Como voto, o desembargador Jorge Rachid. Como voto, o desembargador Jorge Rachid. Como vota Vossa Excelência, desembargador Jorge? Como vota Vossa Excelência? Dá para me ouvir agora? Estamos lhe ouvindo. Desembargador, eu vou tomar um pouquinho do tempo aqui, desembargador Kleber também. Eu fui um dos advogados que realizou trabalho na ferrovia. Doutora Ana Rosa nem era nascida quando eu andei em toda a ferrovia, quando ainda era uma picada. E uma das preocupações da Companhia Vale do Rio Doce à época, da US Steel e da Nippon Steel, era exatamente essa faixa de domínio que tinha que ser toda cercada. No decorrer do tempo, e devido aos custos, foram diminuindo essas passagens de nível e as passagens de pedestre, o que gera atualmente esse desconforto para as comunidades, esses acidentes fatais que ocorrem durante a ferrovia. Então, veja bem, em primeiro lugar, a alta velocidade ou baixa velocidade ou uma velocidade constante do trem é responsabilidade única da empresa. É ela que está colocando o trem em movimento, é ela que está dimensionando a velocidade do trem. Portanto, essa cautela deveria ser dela. Você não pode dizer que a culpa é da vítima, quer dizer, a vítima bateu no trem, a vítima tinha que buzinar são coisas, eu não estou desmerecendo, obviamente, a sustentação oral, mas é a mesma sustentação oral há décadas da Vale para se eximir desses pagamentos. O que eu acho que deva ter é um trabalho social para que a Vale compreenda de que tem que fazer, sim, a fiscalização a doutora Ana Rosa falou em 2.000 quilômetros, são 1.000 quilômetros, até a Serra dos Carajás, são 1.000 quilômetros de ferrovia. Então, é por isso que existe uma faixa de domínio, 35 metros para cada lado da bitola do trem, exatamente para acautelar, exatamente para dar segurança aos cidadãos que moram, às comunidades que moram no trecho da ferrovia. Então, esse eixo de 35 metros para cada lado é que a Vale tem que ter a obrigação de cercar. Ou, se for o caso, perto de alguma comunidade, fazer a passagem de pedestre. Obviamente que muitos, por causa do gado, porque pessoas que estão alcoolizadas, isso é muito comum no interior, eles alcoolizados,
descanso no leito da ferrovia, descanso ali naquele dormente, deitam ali. Isso é muito comum realmente acontecer. Mas se houvesse uma segurança maior, porque a responsabilidade, quem está oferindo lucros, é a Vale, é a empresa. Acho que é Então, ela é que tem que ter a responsabilidade da segurança como um todo. Nós não podemos culpar a vítima. Eu estou só colocando isso, eu já coloquei várias vezes, eu acho que os colegas já estão achando cansativos isso, mas é bom que se diga sempre para poder mostrar de que, e também pelo esforço que a doutora Fernanda colocou, mostrando da necessidade, que há necessidade, sim, até por interesse social, de que essa ferrovia ela tem que ser realmente cercada como ela, em alguns trechos, é. Em outros, não. O custo é alto, eu sei disso. Mas não tem custo maior, não tem bem maior do que a vida humana. Por essa razão, eu parabenizo o voto da desembargadora Ângela, bem colocadas a sustentação da doutora Ana Rosa e também da doutora Fernanda. Voto acompanhando por inteiro, inclusive com a majoração dos honorários, com a desembargadora relatora. Obrigada. Como voto, desembargador Kleber. Relatora, essa Câmara, por várias vezes, já se manifestou a respeito do caso subjúdice e as explicações dadas também pelo desembargador Jorge corroborou o nosso entendimento já há vários tempos com relação ao caso, razão pela qual eu acompanho Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Kleber. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Corte negou provimento ao presente apelo nos termos do voto da relatora. Eu vou a palavra ao senhor presidente. Muito obrigada, senhoras advogadas. Doutora Valéria, o que nós temos agora? O sexto da pauta, apelação civil, relatoria da desembargadora Ângela. A doutora Ana Laura está na sala. Eu passo por inteiro a presidência da Câmara, a desembargadora Ângela. O desembargador Kleber concorda? Concordo. O Ministério Público concorda? Então, estamos encerrados. Muito obrigada pela confiança e pela deferência ao mesmo tempo, senhor presidente. Plenamente, plenamente. Anuncio o julgamento da apelação civil 081 6827 65 2021, que tem como apelante a Pivida Assistência Médica Limitada, advogados Isaac Costa Lázaro Filho e outros, apelado espólio de Alfredo Barbeta, advogada Rosilene Vasconcelos Ribeiro. Vou proceder à leitura do relatório, porque a sustentação é só por parte da Pivida, né, doutora Valéria? Apivida, correto. Então, relatório. Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ministerial ID 24.22.58.76 da ilustre Procuradora de Justiça Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro, que opinou pela ausência de interesse no feito, assim aduzindo. Abro aspas. Cuida-se de apelação civil interposta por Apivida Assistência Médica Limitada e resignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Civil da Comarca de São Luís Maranhão, nos autos da ação indenizatória juizada por Alfredo Barbeta em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC, para condenar a restituir integralmente as despesas comprovadas no total de R$ 15.752, com correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação. B. Pagar a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000. Fecho aspas. Prosseguindo, digo. Acrescento ainda que o apelante, em suas razões recursais, registrou que não anule com o pedido de habilitação apresentado e requer a extinção do feito sem apreciação do mérito, por força do artigo 485, 6 e 9, incisos 6 e 9 do CPC 2015, já que, abro aspas, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, fecho aspas, e, abro aspas novamente, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, fecho aspas.
Prosseguindo, ademais, afirmou que, abro aspas, a condição do recorrente desobriga esta operadora de custear o procedimento vindicado, vez que, repita-se, o caso clínico do paciente não está em conformidade com as diretrizes da utilização da INS, diretrizes estas que não são meramente exemplificativas, mas taxativas, fecho aspas. Após ter-se outras considerações acerca do direito a que se roga, o que não opera, abraço, reforma da sentença objulgada para julgar improcedente suspeito da parte recorrida, pelos fundamentos já expostos. C. Alternativamente, que seja dado parcial provimento para afastar a condenação em dano moral, ou, alternativamente, reduzir a indenização a patamares atentos aos contornos fáticos do caso em análise, bem como a proporcionalidade e razoabilidade, fecho aspas. Contra razões ID 22, 35, 12, 84, pugnando pelo desprovimento recursal. É o sucinto relatório, senhor presidente, aliás, eu estou sendo a presidente, senhores membros desta Câmara, com a palavra. Desistiu a advogada? Isso, desistiu. Então, está com como problemas vosso técnicos. como doutora Valéria? Ela está com problema técnico, não conseguiu acessar e desistiu. Então tá. Como vossas excelências já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto, vou ler só o final, que eu estou negando o provimento ao presente recurso para manter, nos seus termos, a sentença fustigada. Em sede de apelação, em sediamento, eu estou dizendo apelação civil, ação de ressarcimento de despesas médicas, acumulado com indenização por danos morais e materiais, pedido de tutela antecipada, negativa de autorização de realização do exame PET-scan oncológico para definição de tratamento, relatório médico expresso indicando urgência, câncer no pulmão esquerdo, falecimento do autor, perda superveniente do objeto não verificada, habilitação dos sucessores nos autos, possibilidade, dano moral configurado, apelo desprovido, porque os herdeiros se habilitaram, né, para que fosse ressarcido os danos materiais e o dano moral, né, é configurado. Então, por essa razão, eu estou negando provimento ao presente recurso. Isso é matéria que a gente costumeiramente julga aqui, a gente costumeiramente julga. Eu estou trazendo no meu voto algumas jurisprudências, né, inclusive da relatoria do desembargador Kleber, né, na apelação número 069/96/2017. Estou trazendo. Aí já deu ciúme, desembargadora. Não, inclusive eu estou eu estou trazendo o desembargador Raimundo Barros, citando Vossa Excelência, que o desembargador Raimundo Barros está citando Vossa Excelência. Por isso é que eu não achei por bem não trazer o de Vossa Excelência, porque o Vossa Excelência foi muito bem citado pelo ilustre desembargador Raimundo Barros. Por essa razão que eu não estou trazendo individualmente julgados de Vossa Excelência. Então, não há por que ter ciúmes. Então, eu estou negando provimento ao presente apelo. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Vem acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Kleber Carvalho. Eu também acompanho Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado por unanimidade de voto, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. O Ministério Público não teve interesse. Devolvo a palavra ao senhor presidente de direito. Mas, antes de eu tomar a palavra, doutora Valéria, o próximo é com a desembargadora Ângela? Sim. Então, continue, desembargadora. Tem sustentação, doutora? É o 11º da pauta. Doutora Marcela está na sala. 11º. É o Banco Pan, doutora Marcela. Doutora Marcela, bom dia. Eu vou anunciar, e nós acolhemos os argumentos do banco. O banco efetivamente comprovou, né, a relação contratual. De antemão já estou dizendo. Então, eu vou aqui simplesmente anunciar o julgamento, e como é de praxe, a gente consulta o advogado da parte que requeriu a sustentação, quando o voto vai acolhendo, o voto acolhe os argumentos, né, do interessado, se renuncia ao direito de sustentar.
Anuncio o Excelência, julgamento bom, da apelação civil 080-147679-2022. Apelante Thaisa Rafaela Dias Mendes, advogado Muner Souza do Queixes Filho, apelado Banco Pan S.A., advogados Feliciano Lira Moura e outros, com marca penal. Eu estou em sede ementa, eu consulto a doutora representante do banco, como é o nome dela? bom dia, Excelência, Doutora doutora Thaís. Thaís. Isso, é porque eu entrei em Doutora um Thaís. outro dispositivo e aí logou com o nome de forma automática. Desculpa. Doutora Thaís, a senhora ouviu muito bem o que eu falei, né? E a senhora já é Sim. nossa companheira no julgamento, Vossa Senhoria, consulta se Vossa Senhoria. Ela já faz parte da Câmara. É patrimônio. Né? Renuncia ao direito de sustentação, doutora Thaís? Nós estamos Sim, acolhendo. Excelência. Renuncio. Aqui o banco, de fato, efetivamente comprovou, doutora Thaís. Né? Isso foi bom. Então, por favor, para fim de registro, Vossa Excelência decline o nome completo, o número da OAB e a parte a qual está a defender. Meu nome é Thaís Fernandes Antunes, inscrita na UABDF 41849, represento o Banco Pan. Muito obrigada. Então, em razão da renúncia, Vossas Excelências já têm o conhecimento do inteiro teor e a matéria aqui que a gente, todas quinta-feira, julga que é essa relação contratual, muitas das vezes inexistente, né, entre bancos e o consumidor, e nesse caso aqui o banco efetivamente comprovou a relação contratual. E por essa razão, nós estamos desprovendo este recurso. Como voto o desembargador Jorge Rachid, Acompanhando Vossa Excelência. desembargador Kleber. E acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra ao nosso presidente de direito, desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Bem. Doutora Valéria, qual é o próximo? O 7º e o 9º, da desembargadora Ângela, é a mesma advogada, ela está na sala, a doutora Ana Beatriz. Então, desembargadora, a senhora continue com a Presidência, comando. né? O 7º é doutora Beatriz. A senhora está por parte de quem do banco? É a doutora Beatriz? O 7º, eu estou em dúvida se é o Banco Pan ou se é o Itaú, doutor. Fale mais alto, doutora. Está ouvindo melhor agora? Certo. Muito Pronto. bem. Eu estou em dúvida se é o Banco Pan ou se é o Itaú, porque eu tenho dois. Eu não estou vendo qual é o Eu estou número. anunciando o 7º, que tem como apelado o Banco Itaú. Né? Então, Pronto. anunciando o julgamento desta apelação, registrada sob o número 08-10-753-71-2022, que tem como apelante Raimunda Dias Neves, advogado Luan Dourado Santos, apelado Banco Itaú, Consignados S.A., advogado Eni Anjo Soledade Bittencourt de Araújo. Como eu vou lhe fazer esse questionamento, se a senhora renuncia ao direito de sustentação, isso é uma praxe aqui da nossa Câmara, quando o nosso voto vai de acordo com os argumentos do banco, em razão do banco ter efetivamente comprovado essa relação contratual. Vossa Senhoria renuncia ao direito de sustentação? Sim, excelência, eu renuncio. Certo. Então, por favor, apenas declina, né, como o nome completo, o número do AB e a parte a qual está a defender para fim de registro. Bom dia a todos. Ana Beatriz Santos Oliveira, OAB 14448, Sergipe. Eu estou representando o Banco Itaú. Então, eu estou em sede ementa dizendo apelação civil, ação anulatória combinada com indenizatória, contrato de empréstimo bancário, demonstração do fato extintivo, modificativo impeditivo do direito autoral, ausência de vício consumerista, força obrigacional dos contratos, litigância de má-fé comprovada, recurso desprovido. Eu estou, inclusive, aplicando as teses do IRDR, né, 53.983, 2016, trazendo muito claro, eu estou trazendo a colação, julgados da relatoria do desembargador Ricardo Tadeu Bugarim e também do desembargador Jamil, nesse sentido. Eu estou negando o provimento, né, e como voto o desembargador Jorge,
Desembargador Jorge, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Desembargador Kleber, Também como vota acompanho Vossa Vossa Excelência? Excelência. Então, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Devolvo novamente. Aliás, tem o próximo, que é o Nono. nono, 9. do Banco. Aqui doutora Beatriz, nós estamos, né, concedendo provimento ao apelante, então é contra o banco. Então, vou proceder à leitura do relatório, com certeza Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, né? Relatório. Trata os autos da apelação civil interposta por Antônio Teixeira de Miranda contra a sentença prolatada pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Bom Jardim, Maranhão, que, na ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com o pedido de repetição do INDEP de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos, abro aspas. Portanto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso 1 CPC, para afastar a responsabilidade da parte ré, em face da sucumbência, condenar a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixem 10% sobre o valor da causa nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Fecho aspas. Prosseguindo, estou dizendo, o apelante alegou em suas razões recursais que, abro aspas, os TEDs apresentados pela requerida, ID 61, 42, 40, 75, página 1, ID 61, 42, 49, 77, página 1, ora, apelado, apresenta, respectivamente, os pagamentos das quantias de R$ 1.045 e R$ 1.016, sendo que, conforme consta no extrato do INSS, anexado pela parte autora, ora apelante, a suposta quantia que teria sido disponibilizada para a requerente seria de cerca de R$ 1.422,96. Além de valores diferentes, os TEDs apresentados possuem número de contrato diferente, 02, 011, 62, 92, 00467, 02, 01, 62, 95, 01, 346, fecho aspas. Afirmou que o apelado, abro aspas, apresentou um contrato diverso do discutido na presente ação. O contrato objeto da presente ação é o de número 02, 29, 01, 47, 29, 171, conforme prova extrato do INSS. No entanto, foi anexado aos autos pela requerida o contrato, cujo número é, os contratos cujos números são 71, 21, 95, 463, 71, 21, 96, 163, sendo que nenhum deles é o contrato discutido na ação. Portanto, não sendo, portanto, válidos. Discorreu sobre a responsabilidade civil e pontuou que deve ser indenizado a título de danos morais e materiais. Ao final, requereu o provimento do apelo para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o apelado aduziu que se faz, abro aspas, é necessário explicar que a numeração indicada pela parte autora na apelação em relação ao TED, qual seja 02, 01, 16, 29, 20, 04, 67, 02, 01, 62, 95, 01, 34, 6, referem-se à reserva da margem consignada. Não se trata de contrato, e sim numeração gerada pelo INSS no momento da averbação. Tal numeração não coincide com a real numeração do contrato e o banco não tem nenhuma ingerência sobre esse procedimento do órgão. Fecho aspas. Disse ainda que, abro aspas, após a contratação de cartão consignado, no qual o valor é liberado via telesaque em fatura, a parte autora pode solicitar liberações de telesaques complementares, dando aceito por meio de proposta de telesaque complementar. Foi o que aconteceu no presente caso. Contrato de telesaque número 71, 21, 95, 463, solicitado em 14 de 10 de 2016, no valor de R$ 1.045. Contrato de telesaque complementar 71, 20, 96, 163, em 14 de 10 de 2016, no valor de R$ 1.016. Tem-se que, em 14 de 10 de 2016, foi firmada a contratação do cartão consignado com informações evidentes de contratação do produto
e assinatura posta, evidenciando a vontade expressa da parte autora, fecho aspas, o que afasta o seu dever de indenizar a título de danos materiais e morais. Eu estou só como é? Colocando ipsilitris o Desembargadora, que diz se a capaz. senhora se pudesse aceitar uma opinião assim, Aceito, porque nós já temos conhecimento do relatório e do é, voto. Então, tá, poderíamos muito logo passar a obrigada. palavra O para, voto. não é? Para a É, sustentação oral, né? Se for o caso, certo. Então, passo a palavra para a doutora Beatriz, porque né, nós que já solicitou a temos, sustentação. aí não cansa a colega, já temos. Tá, com a palavra, doutora Beatriz, com as observações de praxe e pelo prazo regimental. Bom dia a todos, ilustres desembargadores, aos meus colegas advogados, ao membro do MP e ao Serventuário da Justiça e aos demais que nos assistem. Nesse caso, a parte autora ela alega que jamais contratou o cartão consignado com o Banco Pan, razão pela qual ela supõe ter sido vítima de uma fraude. E, em vista disso, ajuizou a apresentação, requerendo a nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral. Em que pese a narrativa central da parte autora seja a de que teria acreditado estar contratando um empréstimo consignado ao invés do cartão de crédito consignado, o instrumento contratual devidamente assinado por ela afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão nesse caso. E é importante observar, Excelências, que além de ter firmado o contrato em 14/10/2016, o qual tinha, sim, informações evidentes da contratação do produto, a parte autora ela também recebeu os valores em sua conta, em conta de sua titularidade, e ainda efetuou o desbloqueio do cartão em 17/10/2016. Dessa forma, não há que se falar em defeito na prestação de serviço feito pelo Banco Pan, conforme amplamente já demonstrado em todos os elementos juntados aos autos, como contratação válida e idônea, cartão entregue em mesmo endereço informado pela autora na inicial, solicitação de saque de compras efetuadas na proximidade da residência do autor, bem como o pagamento desses valores, entre outros. Cumpre informar também que os documentos disponibilizados na contratação são idênticos aos documentos vinculados pela parte autora nos autos. Dessa forma, Excelências, não é crível que a parte autora ela possa sequer supor que a parte recorrente que foi vítima de alguma fraude ou que foi ludibriada, uma vez que foi possível constatar ao longo dos autos que a contratação se deu de modo regular, tendo a parte recorrente recebido todos os valores em sua conta corrente. Diante disso, entendemos que deve ser negado o provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, com a manutenção da sentença de mérito em todos os seus termos. É o que requer o Banco Pan. Eu já tomei conhecimento do voto da desembargadora e que pese as colocações feitas. Desembargadora Ângela, Vossa Excelência está sem som. A senhora está sem som. Senhor presidente, Eu já estou acompanhando Vossa esse Excelência. caso, pois é semelhante àquele que nós já julgamos, né? O banco traz uma versão, um contrato com outra numeração e a parte está justamente refutando essa numeração. Esse contrato que está sendo discutido, ela não firmou e ela conseguiu comprovar. Então, por essa razão, inclusive, eu estou aplicando a tese aqui, trazendo à colação alguns julgados nesse sentido, do desembargador Tadeu, do desembargador Luiz Gonzaga, e, ao final, eu estou, senhor presidente, dando provimento ao presente recurso para declarar inexistente a relação contratual registrada sob o número 02 29 01 47 29 171, celebrada entre as partes litigantes, supostamente celebrada entre as partes litigantes, e condenando o recorrido a indenizar o recorrente aquele valor que nós sempre colocamos, de R$3.000. Como vota o desembargador Jorge Artigas já me acompanhou, o desembargador Kleber. Voto acompanhando, Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Devolvo a palavra ao ilustre presidente de Direito. Doutora
Valéria, como é que nós estamos aí? O quinto da pauta, um agravo interno de relatoria do desembargador Kleber. O advogado doutor Vitório está na sala. Desembargador Kleber, finalmente o homem vai ter vez, né, na nossa sessão. Isso, da pauta. A violência doméstica ao contrário. Não estamos ouvindo, desembargador Ângelo? Desembargador Ângelo? Desembargador Ângelo? Não, que não é violência doméstica, que pode ser violência moral, assédio moral. Assédio. É isso. Estamos brincando. Mas jamais, eu tenho certeza que isso jamais acontecerá por parte desses meus grandes amigos. É uma vezinha para a gente. Você, Desembargador Kleber, tome conta da sessão. Quinto da pauta é o agravo interno na apelação civil 0830 457/96/2018. Agravante Criobiologia Limitada. Advogado Ana Clara Murat Sarney. Advogados Ludmila Barbalho Mota Brandão, Vitor Viana Pereira e outros. Advogado Vitório Ferreira Santos de Almeida Lima, na minha relatoria. O advogado que está para a sustentação oral, Doutor Vitório, pela agravada. pela gravata. Bom dia. Eu queria fazer a sustentação oral. Na hora que for o momento oportuno, vocês podem falar, por favor. senhores, né? Doutor Vitório, como sempre a desembargadora Ângela faz referência, aqui nós estamos negando provimento ao agravo interno. Então, estamos realmente de acordo com o seu posicionamento. Se Vossa Excelência concordar, eu lerei apenas a emenda, que a emenda, inclusive, está bastante elucidativa, e o senhor declinará apenas o seu nome e a sua OAB. Certo. Meu nome, né, Vitório Ferreira Santos de Almada Lima. Minha OAB é 19065. Então, A parte contrária ela não vai sustentar, não. Acho que eles não estão na sala, né? não. Só Doutor, só um instantinho, desembargador Kleber. O doutor Vitório, o senhor é Almada Lima de quem? Doutor Vitório. Não escutei. O senhor é Almada Lima por parte de quem? Meu pai é o Nelson Almada Lima. De Valéria? E Valéria, é isso. Muito bem, muito bem. Meu pai. Transmita meus cumprimentos a eles, viu? Eu gosto muito deles. Tá certo. Vou mandar. Inclusive, essa biblioteca aqui atrás é dele. Não é minha, não. Aproveito como cenário só. E essa aqui atrás é minha. Aí... Aqui eu acho que eu li uns 5 livros. Gostei de ver, gostei de... o Nelson é muito intelectual mesmo, é um intelectual. Parabéns. E a doutora Valéria? Eu vou mandar lembranças para ele, tá bom. viu? Agradeço. Bem, inclusive, eu acho que eu vou dispensar a minha sustentação. Kleber, assim. como esse processo é o quinto da pauta, né? Sim. Então, ele envolve, assim, o irmão de uma... É uma questão até ética minha, não é nem assim... Eu vou me declarar suspeita, porque o irmão de Renata é minha assessora. O irmão de... Renata, minha assessora. Sim, e Renata é casada... É o irmão dela? Isso aí, gente. É o irmão. Ari está me informando aqui que é irmão de Renata. Ari é que minha assessora que está me informando. Isso. É isso, né, doutor? É isso mesmo, doutora. Então tá. Então, assim, Vitor é irmão da Renata, eles são irmãos. Pois é, eu não me sinto confortável e eu estou declarando, neste momento, a minha suspeição. Porque assim eu procedo com relação já procedi com relação ao irmão de Marvio, né, que é advogado, doutor Saulo. Então, nesse caso, nós teremos que suspender, né, para a indicação
no outro advogado, não é isso, senhor presidente? Adiar para Adiado para a próxima convocar um membro do tribunal. membro. Certo. Aí, doutor, fica adiado para a próxima sessão, quando será convocado um membro para substituir a desembargadora Ângela Salazar. Devolva. Certo. Eu receberei uma nova intimação, é isso? Não, não, não. Não, já fica para a próxima sessão. Quando que é a próxima? Na próxima, É quinta-feira. quinta-feira. Na próxima quinta-feira. Na É. próxima quinta-feira. Perfeito, perfeito. Mesmo É só horário, né? acompanhar, né, a publicação da pauta, né? Não, desculpe. Provavelmente ele deve, por ter sido adiado, ele deve ser o primeiro da pauta, inclusive, né? Tá. Então vamos programar para chegar cedo. Com certeza. É. Tá. Muito obrigado aí. Ao presidente, desembargador Jorge Racite. Qual é, doutora Valéria? Se a senhora vai dar Olha quem está aqui perturbando a desembargador presidente Lorival. Muito bem-vindo. Desembargadora Ângela, faça uma homenagem ao querido Lorival. Não me sinto confortável, presidente. Porque ele me prometeu uma coisa, depois eu vou conversar com ele pessoalmente. Quando eu olhei na televisão. Olha como ele correu, viu? Olha como ele correu, ele sabe. Depois a senhora me diz no privado, desembargador. Eu vou lhe dizer, presidente. Eu vou dizer que é o desembargador Kleber. Pode sair, doutor Vitório, pode sair. Vou dispensar, né? Tá certo. Bom dia a todos aí, bom trabalho, viu? Próxima quinta-feira. Tá certo, próxima quinta estarei. Até mais, bom dia para vocês. Muito obrigado. Bem, obrigado. Doutora Valéria, nos dê uma chance. O quarto da pauta, agravo interno, relatoria do desembargador Jorge. Finalmente. Finalmente. Parabéns, desembargador. Muito obrigado, Valéria. Obrigado também, Valéria, por essa oportunidade. Ave Maria. Esse é o presidente que eu conheço, é o meu líder, porque tem com a vida. Sempre. Agravo de instrumento, no agravo de instrumento, agravo interno no agravo de instrumento de número 82.58.75. APV da assistência médica, doutor Nelson Williams é um dos advogados, um menor representado. Aqui só tem um menor, o agravado, e o advogado. Eu não sei se está correto essa publicação. Não teria que estar o nome da representante do menor, Bárbara Ângela, Bárbara Kleber. Não é isso, Valéria? Na pauta está, desembargador, JMCML menor, representado por Erlijane da Conceição tá bom. Carvalho Então, Moraes. Tá, porque aqui no meu voto aqui não... Desculpa. Então, vamos em frente. Não tem sustentação oral, não é isso? Tem, mas ele não entrou, seria o último. Então, é um agravo interno, um agravo de instrumento, plano de saúde, uma liminar, uma cirurgia desprovida, ausência de argumentos aptos à reforma da decisão. Essa é uma matéria assim, que nós já temos julgado assim, com muita tranquilidade, verificando que a situação de urgência é, possivelmente, uma das situações que afasta a exigência do período de carência, entendo, nessa análise sumária da questão, que deve ser mantida a decisão agravada, e eu estou negando provimento ao agravo interno por essa razão. Então, é uma decisão que eu tomei nos autos do recurso, no qual neguei o pedido de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, que deu oportunidade que fosse prestado o atendimento de urgência ao agravado, que é o menor, que, estando no período de carência, não poderia ser custeado pelo plano. Eu entendi exatamente diferente acompanhei a decisão de primeiro grau e estou mantendo a minha decisão monocrática. Desembargadora Ângela, desembargador Kleber. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargadora Ângela. De acordo integralmente com o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Não tem parecer ministerial.
Doutora Valéria, e agora o que é que nós temos? O oitavo é a oitava apelação civil, desembargadora Ângela. Ó, tomou de novo. Oitavo. Desembargadora Ângela, nós estamos sem som. Ari desliga toda hora seu som aí. Verdade, presidente. Eu vou controlar agora. Eu vou falar com ela isso. É o oitavo. Vai ter sustentação, Valéria? Não, Não, né? senhora. Não. Eu apenas fiz aqui, estou chamando a atenção aqui da minha assessora, porque na ementa, né, de acordo, é do acordo. Porque se não fica de acordo, vai dar a entender de conformidade. Entendeu? Quando a gente lê. Estou chamando aqui a atenção. Só não vou dizer o nome porque o mundo todo está ouvindo nessa hora. Foi Carol. Foi Carol. Carol. Carol ou Renato? A ficar na dúvida. Vou resguardar sigilo. Vou registrar aqui, senhor presidente, eu vou anunciar o julgamento, só para fim de registro, mas eu vou apenas ler a ementa, né, que Vossas Excelências já têm conhecimento do interior do voto. Anuncio o julgamento da Operação Civil 080, 1771, 86 de 2018, apelante Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, advogada Lucileide Galvão Leonardo Pinheiro, apelado Manuel Vieira Lima, advogado Gilson Pereira Coutinho, sede ementa, eu estou dizendo, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por danos morais, com pedido liminar de antecipação parcial dos efeitos da tutela jurisdicional. Solicitação de perícia no medidor pelo proprietário da unidade consumidora. Requerimento não analisado. Posterior descumprimento pela concessionária do acordo firmado perante o PROCON, dano moral configurado, redução do quanto? Apelo parcialmente provido. Eu estou apenas reduzindo o dano moral, porque R$13.000 eu acho que está de bom tamanho. Então, eu estou dando provimento apenas, tão somente para apenas, ou então tão somente, conforme queira, reduzir o valor fixado a título de dano moral. Inclusive, eu estou citando novamente, desembargador, espero que isso não gere ciúme, o desembargador Kleber. No caso semelhante, ele está... Não fique com ciúme, que no próximo vou até orientar que os meus assessores... Coloque um e outro. Desembargador Jorge. Estou dando parcial provimento ao presente ateiro para reduzir tão somente o valor fixado a título de dano morais para R$13.000. Como voto ao nobre desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Acompanhando Vossa Excelência. Como voto desembargador Kleber Costa Carvalho. Acompanha as inteiras, Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, esta corte deu parcial provimento ao presente apelo nos termos do voto da relatora. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência. Ainda temos processo, doutora? A primeira civil finalizou e temos um processo na de direito público. Desembargador Kleber. Senhor presidente, esse processo é da minha relatoria, mas não tem nenhum advogado presente. Tem? Não. Né? Não, senhor. Não. E eu vou pedir a retirada desse processo de pauta para eu fazer uma análise melhor num parágrafo que estou entrando em contradição, e então eu deixarei para a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira... Então não vai retirar, vai só adiar. Só adiar, só adiado. Se retirasse, não seria na próxima. Correto. É adiado para a próxima quinta-feira. Então, temos mais aí, doutora Valéria? Finalizou, desembargador. Temos algum coro estendido para Não, senhor. sortear?